O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, 16º domingo do tempo comum. Vinde sozinhos, retirai-vos para um lugar deserto para descansar. Jesus faz este convite para os seus discípulos, depois de retornarem de uma missão, onde ele envia 2 a 2, ouvimos no domingo passado, e ele deu poder, autoridade, para que os discípulos pudessem anunciar, pregar a palavra de Deus, e também pudessem agir em nome de Jesus, sobre os espíritos maus. E quando eles retornaram dessa grande missão, eles contaram a Jesus tudo o que tinha acontecido. Com certeza, eles encontraram muitas resistências, né? Porque a nossa missão é assim. Nem sempre a gente vai agradar a todos. Nem sempre a gente vai agradar. Muitas vezes vai incomodar. E para os apóstolos, discípulos, não foi diferente. Eles foram, mas com certeza encontraram muitas pessoas que disseram assim: nós não queremos ouvir vocês. Outros abriram o coração. Então, eles voltaram e contaram a Jesus. Com certeza, eles contaram as coisas boas, porque é isso que vale a pena. Quando a gente faz alguma coisa em prol do reino de Deus, o que nós devemos de levar em conta são as coisas boas que acontecem. Muitas vezes, se você se depara com 10 pessoas e uma escutou, uma abriu o coração, já valeu a pena. Outras 9 talvez não te deram importância, mas se uma pessoa escutou as tuas palavras, com certeza já vale a pena. Assim é a missão, a nossa missão da igreja, em tudo aquilo que nós fazemos, dentro da igreja, na nossa sociedade, vamos encontrar resistências, né? E vamos encontrar também corações abertos para receber a palavra de Deus. Então Jesus convida para que eles possam descansar um pouquinho. E veja, quando eles saíram de uma margem do mar da Galileia para atravessar para a outra margem, quando eles chegaram lá,
já tinha uma multidão de gente esperando eles. E olha que naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha as redes sociais, não tinha telefone. A comunicação era bem efetiva, né? Uma comunicação onde as pessoas passavam de umas para as outras, e aí a notícia se espalhava. E lá foram as pessoas acolher, esperar Jesus na outra margem. De todas as cidades por perto, lá estavam esperando Jesus. E quando Jesus chega lá no outro lado da margem, ele viu aquela multidão, sentiu compaixão e começou a ensiná-los. Então veja, o propósito de Jesus qual era? Vamos para um lugar para descansar. Mas de repente ele se depara com uma grande multidão. E aí não consegue descansar, né? Mas o convite de Jesus é para que nós possamos viver um deserto. O que é este deserto? O que é descansar? Esse descansar não é tirar férias longe de Deus, longe da vida de oração. Não. O descansar que Jesus está falando aqui significa que nós precisamos parar para rezar, viver o deserto. É isso que a gente precisa, né? Todos nós precisamos. Se a gente vive assim no dia a dia, muitas atividades, corremos para lá, para cá, fazemos isso e aquilo, e não temos um tempinho para descansar no Sagrado Coração de Jesus, a nossa vida se torna pesada, né? Aí nós nos cansamos, muitas vezes nós até ficamos doentes, né? Então esse descanso que Jesus está falando, é preciso parar para descansar no coração de Jesus, colocar a nossa vida, pedir ao Senhor a força, para que a gente possa organizar as nossas ideias, nossos planos, nossos projetos, para que a gente possa estar em sintonia com Deus, diante de tantas coisas que nós fazemos no dia a dia. Precisamos parar um pouquinho, né? Para descansar no coração de Jesus. É uma necessidade de cada um de nós. Você lá no seu trabalho, na sua família, na missão da igreja, no apostolado, na catequese, precisamos ter este momento de deserto. O deserto é o lugar do encontro com Deus. Por isso que Jesus diz, vamos para o deserto para descansar. E Jesus ele fazia muito isso, né? Nós sabemos que em outros momentos, Jesus subia a montanha para rezar, passava ali horas e horas rezando, em sintonia, em comunhão com Deus, e depois descia para dar continuidade na missão. Então, não nos esqueçamos que nós precisamos dos momentos de oração, de descanso no coração de Jesus, para que a gente possa ter a força para continuar a nossa missão. E também, Jesus, quando ele viu aquela multidão, ele sentiu compaixão e começou a ensiná-los. Na primeira leitura, livro do Jeremias, nos mostra uma grande crítica que Jeremias faz aos pastores de Israel, aos reis de Israel, que não cuidavam do seu povo. Eles tinham seus próprios interesses e não cuidavam do seu povo. E aí Jeremias diz assim, virá um descendente de Davi que cuidará deste povo. E este descendente é o próprio Jesus, né? Jesus é a imagem do bom pastor. O pastor é uma imagem que está muito presente nas Sagradas Escrituras, né? E nos mostra que Jesus é aquele que cuida, aquele que nos conduz, aquele que sara as nossas feridas. Então, para nós hoje, o que nós devemos de entender?
Entender de que Jesus é o bom pastor e Ele quer cuidar de nós. Então deixemos-nos ser cuidados por Ele, né? Diante de tantas situações que você vive, problemas, dificuldades, deixe-se ser cuidado por Jesus. Ele quer cuidar de cada um de nós, as nossas feridas que estão lá no profundo da nossa alma. Somos feridos, muitas vezes machucados, encontramos dificuldades na nossa fé. Se a gente não se deixa ser cuidado por Jesus, a nossa vida se torna um peso muito grande, né? Um peso muito grande, aparecem as enfermidades, as doenças espirituais, físicas também, psíquicas. Então precisamos deixar-se ser cuidados por Jesus. Ele quer cuidar de cada um de nós. Na segunda leitura, São Paulo nos falava que Jesus é a nossa paz, né? O que nós buscamos? Por quem nós deixamos ser cuidados? Será que nós queremos que Deus, Ele faça parte da nossa história? Ele cuide das nossas feridas? Queremos que Jesus seja o nosso bom pastor, no qual nós olhamos para Ele e deixamos-nos ser transformados, para que sejamos boas ovelhas, para que sejamos bons cristãos, sendo conduzidos pelas palavras de Jesus, né, pelos caminhos da vida, pelas pastagens verdejantes, como nós cantamos com o salmista hoje. Então nós queremos pedir: Senhor, cuida de cada um de nós, da nossa alma, do nosso coração. Nós queremos descansar no coração de Jesus, queremos viver este deserto na nossa vida. O deserto também é um lugar de silêncio, né? O silêncio interior. O silêncio é oração. Quando nós silenciamos interiormente, nós estamos interiorizando a própria divindade de Deus na nossa vida. Nós somos humanos, todos nós temos fragilidades, mas o silêncio nos faz deixar este Deus fazer parte da nossa vida, dentro de nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nossas vontades, em tudo aquilo que nós fazemos e somos. Então vamos pedir essa graça, que a Virgem Maria, a mãe do silêncio, a mãe da oração, nos ajude a viver o verdadeiro deserto na nossa vida, onde nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor, de estarmos nele e assim revigorarmos as nossas forças.